Moisés. Ela coloca Moisés lá dentro. Menos ela sabia que o nosso Deus estava no meio daquele rio. O nosso Deus estava guardando Moisés. Porque quando o nosso Deus ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, ele tem que se cumprir. Por mais que Satanás diz, antes de ser gerado o Senhor vai tirar. Antes de ser gerado não vai nascer. Mas o nosso Senhor diz nesta manhã, eu tenho um propósito. E o que eu tenho um propósito, ninguém pode tirar. Como o irmão disse nesta manhã, a gente só prega se viver. Essa criança, a irmã Emi, quando estava no meu ventre, fizeram todo tipo de bruxaria, feitiçaria, amarraram meu parto. E eu não servia ao Senhor. E a minha sogra buscando. E a minha sogra pedindo ao Senhor, me levando em campanhas. E eu não querendo ir, ela me levava em campanhas. E toda vez que eu ia, o Senhor revelava algo contra a vida dessa criança. Que ela ia dar trabalho para o inferno. Que ela ia ser levita do Senhor. E eu olhando aquela situação, eu não entendia, passava mal demais. Quando ela nasceu, o médico foi chamar minha mãe da sala, aleluia, do parto. E disse para ela, olha, se eu não cortar tua filha, aleluia, vai morrer a criança e vai morrer a mãe. Eu não estou entendendo o parto dela, mas pode cortar. E minha mãe faz o que vocês acharem melhor. Que não morra nem minha filha e nem a minha neta. E ali essa criança nasceu. Mas o inimigo tinha preparado. Mas o nosso Deus, ele é maior. O nosso Deus, quando ele tem propósito, ele fecha a porta. O nosso Deus, quando ele tem, aleluia, um chamado, ninguém pode encerrar o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está aí 6 anos, mas é uma guerra travada. Porque quem é levita sabe. Satanás era levita lá no céu e ele não quer que ninguém louve ao Senhor. Ele era o anjo mais bonito que louvava lá para ele. Então ele não vai querer, e a guerra é diária. E assim foi na vida de Moisés. Mas quando Moisés desce aquele rio, a filha de Faraó avistou Moisés. A irmã de Moisés, Miriam, estava lá, aleluia, para ver até onde ele ia chegar. E a filha de Faraó quis ele para ser criado no palácio. Quis ele, aleluia, para ser como filho dela. Mas Miriam, observar o teu irmão, aleluia, ela manda falar para a filha de Faraó: quer que eu busque uma mãe para este menino? Eu vou buscar uma mãe para ele. Posso buscar, minha senhora? Ela disse, vai lá e busca. Mas mal sabia Joquebede que ela mesma ia amamentar o teu filho. Ela mesma ia gerar o teu filho. Trouxe a própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Aleluia. E aí Moisés vai crescendo. Moisés vai sendo liderado no meio de Faraó. Aleluia. Mas ele foi liderado para tirar aquele povo da escravidão, do sofrimento do Egito. Aleluia. E quando Moisés ele cresce, ele começa, o Senhor começa a ter um propósito na vida dele. Moisés vai liderar o meu povo. Aleluia. Quantos de nós o Senhor fala que é para liderar o povo e nós não queremos? Quantos de nós o Senhor fala que é para fazer a obra e nós não queremos? Quantos de nós não se dispõe a louvar, a trazer uma palavra que pode libertar, que pode curar, que pode transformar dentro daqueles que estão na casa, como foi dito, daqueles que estão lá fora? Tem vizinhos escutando, tem vizinhos aleluia, o meu testemunho, o teu testemunho. E muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, que é oportunidade. Não, eu não quero. Rejeita a oportunidade de liderar o povo. Rejeita a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Nós não podemos rejeitar a vontade do Senhor na minha vida e na tua vida. Nós temos que aceitar o propósito que o Senhor tem comigo e contigo na terra. Porque que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para adorar. Nós fomos chamados para pregar. Nós fomos chamados para louvar. Nós não fomos chamados para chegar na igreja e olhar para a irmã. Nós não fomos chamados para ver quem é mais bonito, quem louva mais, quem prega mais. Nós fomos chamados para adorar. Aleluia, Deus! Mas nós vemos uma geração, como já foi dito nesta manhã, uma geração Nutella, os crentes mimosos, os crentes que não podem falar nada em burra. Aleluia. Se for uma palavra de correção, não quer se corrigir. Não, em mim não tem falhas. Ei, se tu tivesse já pronto, já teria ido para o céu. Se tu já tivesse preparado, você já tinha te tirado da terra. Enquanto está na terra, tem que ter renúncia. Enquanto está na terra, tem que ter nova criatura. Enquanto está na terra, tem que ter mudança de vida. É verdade, glória. Como o irmão disse, pode ter 30 anos, pode ter 20, pode ter 10, pode ter 15 anos de crente. Nós ainda continuamos no processo da libertação. Verdade. Continuamos. Nós não estamos salvos, não. Nós não estamos preparados. Nós tivemos preparados, o Senhor já tinha levado. E Moisés começa a liderar aquele povo.
que mais me chama a atenção é que nesse capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho, o próprio Deus tinha endurecido o coração de Faraó. O próprio Deus endureceu para aquele povo começar a marchar, para aquele povo começar a andar no meio daquele deserto. Mas pensa no povo teimoso, pensa no povo de Israel que é morrento, que não quer se libertar de jeito nenhum. Aleluia! Que é uma brutalidade que não sai. Quando Deus cura, serve a Deus. Quando Deus faz milagres, serve a Ele. Mas se o nosso Deus para de fazer, o povo começa a voltar para o Egito. Desse jeito. O Senhor fazendo ou não fazendo, nós temos que servir a Ele. Verdade, Deus curando ou não curando, nós temos que servir a Ele. Verdade. Deus entrando no meu deserto ou no teu deserto ou não, nós temos que servir a Ele. Mas tem deserto que é o próprio Deus que nos coloca para nos libertar, para nos limpar. E nós não entendemos. Verdade. Nós não entendemos o que o Senhor tem conosco. Muitas das vezes é preciso o Senhor levar para o deserto. É preciso o Senhor levar para o vale. Aleluia, para a gente entender o propósito que Ele tem na nossa vida. Hoje, nesta manhã, você está respirando. Hoje, nesta manhã, você está andando. Hoje, nesta manhã, você está falando. Mas quantos estão no leito de hospital que Ele está aqui para pregar? Quantos estão no leito de hospital respirando por oxigênio e quer estar aqui para louvar e não pode? E eu e você pode rejeitar a oportunidade. Como o pastor disse, a gente entra despercebido. Em todo lugar que a gente vai é um lugar espiritual travado. Aí eu sentava na cadeira, na hora que eu ajoelhei, que eu orei, eu sentei, eu vi Satanás me olhando. E quando ele era para aquele